Olá, pessoal. Boa noite. Como estão? Todo mundo bem? Faz um tempinho que a gente não faz live aqui à noite, né? Essa hora. Dá um tempinho para o pessoal entrar. Eu queria começar a nossa live explicando qual foi o motivo que me fez fazer dar essa paradinha no dia a dia do ateliê e fazer a live de hoje. Sejam todos bem-vindos. Eu vou deixar por enquanto os comentários abertos, porque, na verdade, a ideia dessa live, óbvio que eu vou pintar um pouco, que eu sei que todo mundo gosta de me ver pintar, mas também eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre, como eu estava explicando, qual foi o motivo dessas 3 lives dessa semana. Boa noite, Cris, Laís. É bom esse horário, né, gente? Eu, a gente ia fazer às 7, mas eu falei, vamos fazer às 8, porque o pessoal já voltou para casa. É, Vocês estão vendo aqui atrás uma série de pratos, é uma coleção que eu estou fazendo, na verdade, já 4 deles estão no meu clube online, e eu estou fazendo uma série desses pratos de porcelana italiana. São pratos sicilianos, na verdade, então eles têm essa cor mais intensa, mais viva, tem um vermelho bem marcado, que nem sempre está aí no meu trabalho. E aí, ao longo dessas lives, a gente vai fazer um outro que depois vai se juntar a essa coleção. Vai ter um lugarzinho para ele na parede. E aí vai ser esse aqui, ó. Eu comecei a pintar e a gente vai fazer juntas aqui nas lives. E aí, a ideia, como eu estava falando para vocês, das lives, além da gente pintar um pouquinho esse prato juntas, eu queria explicar para vocês um pouco de um tema que sempre que eu vou começar a fazer alguma coisa, eu penso em como fazer, de que forma fazer, com que tipo de material fazer. Isso eu acho, gente, que é o que direciona o trabalho de cada ateliê. A gente só consegue ter uma cara, o trabalho da gente consegue ter uma cara depois que a gente consegue identificar o tipo de trabalho que a gente quer fazer. O que a gente quer demonstrar? Se eu quero um trabalho um pouco mais moderno, um trabalho mais tradicional, um trabalho mais clássico, e aí a gente começa. Isso é legal, gente, para quem tem ateliê, para quem pretende abrir ateliê, isso é uma dica muito bacana. A gente tem que ter uma cara do nosso trabalho. Acho que todo mundo que é artista, que trabalha nessa área, segue por um bom tempo tentando identificar qual é o seu nicho de mercado, né? Fora a questão do, hoje em dia, online, presencial, workshop, trabalho individual ou não, a gente tem que ter a ideia do que a gente quer passar para os nossos clientes. No meu caso, para as minhas alunas, presencial e online, já que a gente faz bastante, eu me dedico bastante ao trabalho online. E aí, para que a gente consiga ter uma harmonia no nosso trabalho, a gente tem que ter algumas escolhas. Então, eu sempre falo isso para as minhas alunas. Não adianta a gente ter muita variedade e pouco conteúdo. Então, eu vou mostrar para vocês, ao longo desses 3 dias de live, o que eu escolho para que o meu trabalho tenha a minha cara, a cara das minhas cerâmicas. Então, eu fico muito contente quando alguém chega e fala: puxa, eu vi uma peça, eu vi que era de uma aluna sua, ou eu vi que era uma peça sua. Porque isso significa que eu estou conseguindo transmitir para vocês o que eu começo a pensar quando eu pego um prato como esse aqui, ó. Então, quando eu pego um prato em branco,
sempre eu tenho uma ideia na cabeça de que cor, de que desenho, e eu sempre utilizo alguns materiais que são os que eu utilizo no ateliê. Então, só o que eu chamei aqui nessa live de escolhas. Tem como aumentar o volume? Eu estou com um foninho novo, não sei se meu cabelo estava na frente. Está muito baixo? Vou tentar falar um pouquinho mais alto. Então, é assim, ó. Alguém de vocês. Então, a gente vai nesses 3 dias para resumir. Eu vou explicar um pouquinho para vocês quais foram as minhas escolhas ao longo de todo o tempo que eu pinto e que eu dou aula. E lá se vão quase 40 anos. Lígia, me fala se você está escutando. Então, vamos lá. Então, a gente vai conversar um pouco, passo a passo, de tudo que está aqui, ó. Quem está acostumado a me ver nas lives, quem é minha aluna online, vocês já viram que eu tenho eu falo que é um cirquinho montado aqui, né? Então, desde dessa borracha que vocês veem sempre aqui nas lives, o ano passado era cinza, esse ano é azul, mas ela está sempre aqui e ela tem um motivo para estar aqui, assim como o azulejo, assim como o papel, assim como a água. Então, tudo que está aqui, algumas coisas vocês não estão vendo, aí eu vou mostrar. A gente tem bisnaguinha, a gente tem spray, então tudo que está aqui tem um motivo para estar. Assim, essa bancada, do jeito que está aqui, ela fica montada para as alunas presenciais quando chegam. E aí, o volume está bom, o volume está ótimo. Às vezes, Lígia, é o volume do seu celular, tenta dar uma aumentada, normalmente do lado esquerdo, aumenta o volume do seu celular, tá? Eu estou até feliz que eu estou com um microfone novo aqui, ó. Para mim é bem mais prático do que aquele outro que tinha que ficar grudando. Então é isso, gente. Então tudo aqui foi escolhido de alguma forma. Então a gente precisa de um suporte. Primeiro, tudo que é na cerâmica, diferente da porcelana, é feito à base de água. Então as tintas que eu utilizo lavo o pincel, diluo a tinta, tudo com água. Então, nada do que tem aqui, eu tenho óleo. Por isso que eu pego tanto no pé, quem é minha aluna sabe que eu sou exigente. Então, por isso que não pode ter gordura. Às vezes a gente faz o lanchinho, eu falo, gente, façam o lanchinho lá no outro canto do ateliê, porque não pode ter gordura. Então, isso aqui, ó, essa borracha azul, ela não está aqui de bobeira, ela está aqui para ter um apoio para o meu prato não dançar tanto, para eu ter um pouquinho mais de segurança no azulejo, tá bom? A cor, na verdade, ela muda, mas a borracha ou um suporte é importante. Então, vamos lá, estou começando desde o início, para vocês entenderem bem. Então, esse suporte é próprio para isso, para me dar um pouco de segurança aqui no meu cockpit, vamos dizer assim. O copinho de água, porque as tintas são diluídas e são à base de água. Portanto, não posso ter nada de gordura aqui. Se eu pintar outro material que não seja à base de água, eu tiro esse suporte, coloco um suporte só para óleo. Então, quem pinta porcelana aqui no ateliê é uma mesinha, dou aula para poucas alunas de porcelana, mas é uma mesinha separada, tá? Porque eu não quero que suje a minha bancadinha aqui com gordura. Muito menos o azulejo que eu estou usando. E para que eu estou usando, para que eu uso sempre, vocês veem sempre aqui um azulejo ou um vidro? Porque eu vou misturar aqui a tinta. Paula, posso pegar direto do potinho? Gente, não dá para a gente entender a pincelada que a gente for trabalhar pegando do potinho. Aqui eu faço muita pincelada em degradê. Eu preciso entender como eu estou pegando a minha tinta. E para isso eu preciso sim
utilizar uma base, nesse caso um vidro ou um azulejo, tá bom? Se eu não tiver, eu não tenho como abrir, simplesmente abrir, mergulhar o pincel aqui e eu não sei como eu vou passar essa tinta para cá. Então é importante que a gente tenha esse suporte aqui. Hoje estou usando um de vidro, mas pode ser um azulejo. Gente, só queria fazer um parênteses aqui, que eu estava comentando e conversando com a Thalita antes da gente começar aqui com a live. Tudo que eu vou falar aqui, assim como tudo que eu ensino para as minhas alunas, sejam as presenciais, sejam na online, é, fazem parte do dia a dia do meu ateliê, da forma que eu trabalho. Então, de repente, pode ser que alguém passe por aqui e fale: puxa, mas a minha professora, ou eu mesmo, pego tinta do vidrinho, pego tinta do pote de esmalte. E aí vocês vão lembrar. A gente aqui está explicando a minha forma de trabalho, tá bom? Não significa, gente, que isso seja a verdade absoluta, universal e mundial. Significa que é o melhor jeito que eu, Paula Riso, escolhi para usar os meus materiais, trabalhar as minhas pinturas e passar para as minhas alunas. Então, eu acho que assim, quando a gente seleciona um ateliê, quando a gente seleciona uma professora especialmente, a gente gosta do estilo dessa professora. Então, a gente começa a fazer aula com ela, ou seguir as lives, ou comprar os cursos. Então, assim, tem muita possibilidade. Aqui, sempre eu passo o que funciona para mim, o que funciona para que as minhas peças saiam com essa cara, dessa forma. Então, é mais ou menos isso, tá? Eu não venho aqui achando que é a verdade absoluta para todos os ceramistas. Então, essa é a forma que eu explico e que funciona para mim e para as alunas que, quando gostam do meu estilo, vêm fazer aula comigo, tá bom? Eu gosto de explicar isso, gente, porque tem muito ateliê novo, tem muita gente começando a dar aula. Eu mesma tenho várias alunas que, com muito prazer, eu falo isso, com muito prazer eu vejo que tem muita gente dando aula, abrindo novos ateliês, e isso é muito bacana. A concorrência é uma coisa que empurra a gente para frente, né? Faz a gente melhorar, faz a gente direcionar o nosso trabalho para onde a gente quer. Então, é muito bacana isso. Mas tem muita gente nova. E aí, eu queria mostrar aqui, deixar claro para vocês que o que sempre eu mostro aqui é o jeito que está aqui, que a gente pinta aqui no ateliê no dia a dia, tá bom? Depois, gente, de muitas escolhas que eu tive que fazer na vida, eu pinto há quase 40 anos, então, assim, em alguns momentos eu tive que entender que tinta seria bom para o meu trabalho, que pincel seria bom para o meu trabalho, que superfície de peça seria bom para o meu trabalho, que torno, enfim, eu tive que fazer algumas escolhas. E aí, para isso, eu utilizo o que eu tenho hoje, e aí a gente chega à conclusão do que funciona para o trabalho de cada um. E aí eu queria perguntar para vocês, pessoal que está aqui, vou aproveitar para dar mais uma vez boas-vindas para quem está aqui nessa segundona e perguntar assim, ó, vocês já se sentiram perdidas com um monte de pincel? Um monte. Eu tenho aqui uma parte do que eu uso de pincel. E aí eu vejo que as alunas também. Vocês já se sentiram perdidas com tanto pincel que vocês têm? Vocês sabem usar todos os pincéis que vocês têm? Me falem. Eu imagino que vocês devam ficar um pouco perdidas, porque eu até hoje ainda fico um pouco perdida. Para vocês terem uma ideia, eu vou até mostrar para vocês, enquanto eu vou pedir para a Thalita pegar uma esponjinha lá para limpar o prato. Eu ganhei esse pincel, lindo, né? Eu achei lindo o pincel. E eu vou falar para vocês, gente, ó, pincel lindo, japonês, deve ter custado uma fortuna. Ó, a Mara está falando que se sente perdida, a Ana também, a Laís também. Com certeza, gente, porque como eu falei, eu tenho uma bagagem grande
E mesmo assim, ainda eu olho o pincel e falo, gente, para que será que exatamente serve esse pincel? Lógico que, como eu falei para vocês, cada um pode usar do jeito que quiser. Mas assim, para que o fabricante fez esse pincel? E aí, ó, eu ganhei esse pincel aqui que eu achei lindo, dá até vontade de deixar de decoração no ateliê. Quem vem aqui no ateliê vê, eu tenho uns pincéis gigantes que eu uso para decoração. Ó, e aí eu vou falar para vocês, eu não sabia para que servia esse pincel. Como? Eu trabalho com isso, tenho obrigação de ter o mínimo de explicação para as alunas, né? Embora o que eu não saiba falar ou fazer, quando chega aqui, tem gente que me pergunta, eu falo, gente, eu não sei. Mas esse aí eu tentei. Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó, em stand-by, ó. Eu fiz umas pinceladas para ver para que servia aquele pincel. E aí eu vi que ele serve para essas pinceladas mais longas, meio aquarelada. Então, isso aqui é um exercício, ó. Quem sabe até vire uma aula de aquarela aí para vocês. Eu só preciso substituir esse pincel, que é japonês e é todo chique, para um que a gente tem aqui, né? Senão ninguém vai conseguir fazer a aula. Mas é isso, ó. Então era isso que eu queria entender. Olha como ele é bonito, gente. Minhas alunas viajam, me trazem sempre vários presentes desse de pintura. Então era isso, eu queria entender, e pelo que vocês já me responderam aqui, vocês ficam também perdidas com o monte de pincel que vocês têm e de repente não sabe para que usar. É o sumier, exatamente. Esse pincel é para isso. É, mas a gente também pode adaptar para a cerâmica. Mas, de uma forma geral, a gente, nem todo mundo, como vocês responderam aqui, sabem para que serve tanto pincel. Imagino que vocês fiquem perdidas. Então, pensando nisso, eu resolvi fazer essa live. Então, hoje a gente eu vou explicar para vocês. A Cristiane está falando que faz torno e fica top. Então, também imagino que seja uma forma de fazer que seja bom para fazer torno. Obrigada, Cristiane. Depois eu vou experimentar também. E aí é como eu falei para vocês, cada ateliê tem uma forma de trabalhar. Estão vendo, ó, a Cristiane falou que faz torno, eu me esqueci o nome de quem é Oliva, ela já veio até fazer aula aqui, mas eu esqueci. Está falando que faz pinceladas de sumier, mas enfim, esses daí eu prometo que eu vou experimentar e mostro para vocês. O pouco que eu consegui experimentar, ó, gente, foi esse. E aí, então, hoje eu quero mostrar para vocês como eu uso os meus pincéis, os pincéis que eu normalmente. Cristina, exatamente. É que aqui a gente tem tanta Cristina. Então eu queria mostrar para vocês como que eu uso os pincéis. O torno, a Cristiane falou uma coisa que é ótima. Gente, eu vou pintar junto com vocês, eu já comecei esse prato e a gente vai pintar ao longo dessas lives, tá? Não sei se hoje eu consigo mexer ou não, porque hoje eu tenho uma matéria, se é que a gente pode falar isso aqui no, na live, uma matéria bem importante para mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês as minhas escolhas dos pincéis. Lápis. Lápis também vocês sempre me veem aqui com esse lápis aqui, que eu sempre dou bronca para as alunas, porque nem sempre o lápis que está na malinha é esse. E o importante é que seja esse aqui, ó. É o HB Evolution da Bic, tá? Alguns têm a capinha rosa, outros listradinhos, mas o lápis é importante. Por quê? Porque eu acho bonitinho o tom do verde? Não, porque ele tem o ponto de gordura que a gente precisa para fazer um risco e não dá problema na hora de esmaltar. Então tem isso também, tá, gente? Todas as escolhas têm um porquê. Não é porque eu cismei, é porque eu já testei outro e eu vi que esse é o melhor. Então aí eu passo para vocês o que, pela minha experiência, é o melhor. Então, ó, HB Evolution da Bic, tá bom? Então,
a gente sempre anota atrás das peças e até deixei aqui, ó, para mostrar para vocês, gente, quem é a minha aluna, quando começa as aulas, ganha um bloquinho. Cada ano a gente muda. Esse ano, desse ano é esse, ó. Então eu dou um bloquinho para vocês de uma caneta, porque eu sempre falo para vocês, tem que anotar as cores, porque às vezes de uma semana para outra a gente esquece. Imagina de um ano para o outro, às vezes eu faço um projeto e quero usar novamente, então, ó, bloquinho e caneta. Quem não for minha aluna, compre um aí e criem o hábito de anotar. As cores ficam todas iguais antes de ir para o forno. Os tons de azul são todos iguais, então precisa anotar. Ó, usem o bloquinho. Quem é minha aluna e não tem bloquinho vai me cobrar amanhã, né? Então é assim, ó. O lápis eu uso HB Evolution. Aqui eu tenho um suporte que é um azulejo. Água, água numa bisnaguinha. Essas eu compro em loja de material de perfumaria. O sprayzinho, vocês vão entender para quê, tá bom? Então, o meu cenário é esse sempre. E as cores nos tons variados, que ao longo das aulas eu também vou mostrar para vocês por que eu resolvi usar esse maior e não o menor, por que eu uso essas tintas aqui dessa marca específica, tá bom? A gente tem bastante coisa para aprender ainda esses 3 dias. Serão lives bem ricas de conteúdo para vocês, tá? Eu sei que vocês gostam de me ver pintar, mas eu também acho importante vocês terem essas informações, principalmente para quem pinta sozinha. Espátula, eu tenho sempre uma espátula boa, larga, não adianta ter uma espátula muito fininha, que eu vou explicar para vocês como eu faço para amassar tinta, e eu tenho também uma espátula mais comprida para pegar as tintas que estiverem no final da tinta, às vezes acabando. Tá bom? Gente, todo esse material eu tenho à venda aqui no ateliê, ou a maioria dos ateliês tem à venda, tá bom? Eu só queria mostrar para vocês, mas não estou aqui para vender material, não. É só para passar o conteúdo. Cristiane está falando que usa o mesmo lápis. Que bom, olha lá. Esse lápis é o ideal, tá? Seja para pintar em cima da peça ou em cima de esmalte. Outra coisa, gente, que eu estava anotando aqui, eu vou começar a pintar esse prato aqui, mostrar para vocês algumas coisas. Hoje, uma aluna perguntou uma informação que toda vez alguém me pergunta sobre o uso de maiólica. Pode enviar o risco? Samantha, no finzinho da quarta-feira eu vou falar com vocês sobre o risco. Sempre me perguntam, posso usar maiólica antes? Gente, e eu ia te falar, a Laís está falando que em cima da maiólica seria outro lápis. Não necessariamente. Se a gente passar bem de leve, pode usar esse também, tá? Obrigada, Cristiane. Qual que é a história da maiólica? Que muita gente me pergunta, porque eu sei que tem muita professora que trabalha sempre com o esmalte por cima da peça. Eu não uso quase maiólica. Acho que, se for olhar aqui, eu tenho centenas de pratos, porque eu faço muito prato por conta do clube. Eu acho que eu não tenho nenhum para mostrar para vocês de maiólica. Por quê? Eu, Paula Riso, particularmente não gosto da maiólica, de passar a maiólica. Por quê? Como eu dou aula aqui, a maioria das alunas ainda estão aprendendo, às vezes a gente erra, fica difícil de apagar, às vezes passa a mão e borra. Então eu não gosto de maiólica. Eu gosto de usar maiólica quando a peça é escura e eu quero clarear. Assim como se faz na Itália. Na Itália, eles têm peças escuras, e aí sim eles passam a maiólica para dar o branco e o desenho sobressair. Como a gente já tem as peças em branco, eu quase não utilizo essa técnica da maiólica.
Lógico que a gente faz aqui algumas vezes, mas no geral não é a base do meu trabalho. A base do meu trabalho é a peça em branca, tá? E aí, gente, ó, tô lendo aqui os recados que a Cris está falando, que ela é sensacional. Obrigada, Cris. Ó, vocês estão vendo esse prato eu tirei da prateleira? Ele tá com um pozinho branco, tá? Não é poeira não, porque ele tá limpo, mas ele vem da fábrica às vezes com esse excesso de pó. Então, a primeira coisa que eu explico para as minhas alunas, tem que pegar uma esponjinha, a gente faz aqui antes de riscar. Mas, quando vocês estiverem pintando aí, tem que pegar uma esponjinha úmida e passar em toda a extensão da peça, na frente e atrás. Para quê? Só para limpar? Além de limpar, eu já aproveito e vejo se tem algum defeito, se tem alguma trinca. E aí, nessa hora, se tiver alguma trinca, alguma coisa, ó, tô até pondo um pouquinho mais de água para vocês verem. Aí, eu substituo a peça, tá? Tem algumas pequenas trinquinhas que a gente consegue acertar, mas no geral a gente deixa o prato de lado e faz um outro, tá certo? Oi, Cris. Ah, Cris, amiga de scrap. Venha tomar um café com a gente, Cristiane. Aqui é sempre muito gostoso. Tem bastante peça, é um ambiente agradável. Então, eu vou mostrar nesse prato para vocês, o primeiro de tudo, é o torno que alguém falou que usa esse pincel. Eu vou testar, depois a gente fala. Mas hoje eu vou mostrar para vocês o que eu normalmente uso e por que eu uso um e não uso o outro, tá? Embora, como eu falei para vocês, eu esteja mostrando a minha forma de trabalho, existam outras aí para vocês trabalharem, tá? Ó, o torno também, como a gente está falando hoje das minhas escolhas, o torno também é um torno que eu uso sempre, que é o da FA Ferramentas. Ó, gente, ele gira, eu apoio a mão aqui rapidamente e ele fica girando por uns bons minutos. Às vezes eu estou sozinha aqui e consigo pintar e filmar porque ele se mantém girando. Então, esse aqui, ó, é um torno da FA Ferramentas. Esse modelo que eu uso é o 2 em 1. Então, ó, ele fica girando e eu posso virar e ele tomba. Eu normalmente nunca uso assim, mas existe essa possibilidade, tá? Então, ó, a minha escolha de torno, anotem aí, é F.A Ferramentas. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos pincéis. Então, esse aqui, ó, eu vou usar, vocês vão ver que eu vou usar como com esmalte. No final do trabalho, a gente vai passar esmalte para vocês verem. Mas o que eu queria mostrar para vocês são os modelos, ó. A gente tem vários modelos. Eu selecionei, obviamente, alguns, não ia conseguir mostrar todos, iria ficar todas as lives falando só de pincel, não é essa a ideia, mas só para vocês entenderem. A gente começa com os pincéis redondos, os round, tá? São pincéis redondos de vários tamanhos e várias marcas. Eu deixei aqui, ó, várias marcas para não parecer que eu esteja priorizando nenhum. Então, ó, tem um menor, médio, maior, e aí tem até um pequenininho e tem um bem largo. Esses pincéis aqui, para que eu uso? Para fazer pincelada. Eu vou usar hoje uma tinta verde, um pigmento. A gente vai falar de tinta amanhã. E aí amanhã a gente vai falar de tinta e vai falar de pincelada, já fazendo no prato que eu falei que a gente vai pintar juntas. E aí, ó, a tinta vem pronta. A cerâmica de baixo esmalte tem essa facilidade. Ela já vem pronta. Tiro do vidrinho e coloco no meu azulejo e amasso.
Ó, estão vendo por que eu preciso de uma espátula? E larga, porque eu vou amassar. Eu tô vendo que tem umas bolinhas aqui no meio da minha tinta. Às vezes ela fica lisinha, às vezes não fica lisinha. Às vezes a gente deixa um pouco aberta, forma esses gruminhos, então pode acontecer de ter esses pontinhos aqui mais durinhos. Não sei se dá para vocês verem direito, mas ó, tem alguns pontinhos. Então essa espátula é para isso, ó. Eu amasso a tinta. Que aí eu evito que esse pontinho meio grosso dê defeito nas minhas pinturas. Então, ó, o azulejo eu uso para conseguir amassar a minha tinta. E aí, para cada tinta e para cada trabalho que eu fizer, eu vou precisar de um ponto na tinta. Às vezes mais grossinho, às vezes mais aguado. A gente também vai falar isso nessas lives. Aqui eu tenho a água, isso aqui é água, tá, gente? Filtrada. Eu uso sempre filtrada para que ela não embolore com o tempo. Eu não preciso colocar água aqui porque ela já está no ponto, ó. É uma tinta relativamente nova, então ela está no ponto. Se eu precisasse colocar tinta, eu viria com a ponta dessa bisnaga e iria adicionando água. Amanhã eu vou fazer um fundo, eu vou precisar colocar um pouquinho de água. Oi, Clóris, boa noite. Então, ó, pincel redondo. Vou explicar para vocês o que a gente faz com o pincel redondo e com os pincéis. Ó, vou deixar esses últimos, esses quadrados aqui por último, de propósito. Ó, então, na mão direita eu tenho pincel chato e angular, e na mão redonda, na mão esquerda, eu tenho pincel redondo. Então, vamos lá, eu não vou fazer desenho, eu quero mostrar para vocês as pinceladas, tá? Quando eu estava me organizando para fazer essas lives, eu até comentei, falei, gente, as pessoas gostam de ver desenho, né? Elas gostam de ver um projeto. E aí eu fiquei pensando várias vezes, falei, puxa, mas eu vou mostrar um projeto pronto, mas também eu queria ir fazendo alguns conteúdos avulsos, como esse que eu vou fazer hoje, porque eu acho que é importante também, além de vocês terem um projeto fechado, é vocês terem explicação para que vocês consigam entender o que vocês estão fazendo. Tá? Poderia ter feito aqui um desenho e passado para vocês, mas não, eu quero explicar para vocês o porquê de cada coisa, para que vocês possam até depois pintarem sozinhas, quem quiser, tá bom? Coelhinhos de Páscoa. Obrigada, Clóris. A gente fez uns coelhinhos bem bonitinhos. Ó, então molhei o pincel tá limpo. Eu guardo ele só na água, tá? Não ponho mais nada. Só na água, ó. Lavei, tiro o excesso. Tiro o excesso aqui no papel. Esse aqui é papel, tá, gente? Papel daquele papel de cozinha. À medida que vai ficando sujo, eu troco, ó. Papel de cozinha, não tem nada de muito segredo, não. Quando começar a ficar muito aguado, ele já não serve para absorver mais nada, eu retiro e jogo fora e ponho outro. É mais prático. Não uso paninho, prefiro dessa forma. Então, ó, o pincel redondo, para que serve? Eu posso fazer algumas pinceladas, alguns tipos de pinceladas com esse pincel. Vou fazer aqui no meio, como eu falei para vocês, sem pensar em desenho, ó. Vou fazer, tô pegando no pincel inteiro, ó. Vou fazer aqui, gente, é bem explicação mesmo, tá? É muito importante vocês entenderem isso. Ó, eu consigo uma pincelada lisa, reta, com o pincel redondo, um pincel grande. Quando eu pego o mesmo pincel redondo, só que menor, eu gosto de explicar isso, gente, porque tem muita gente que tem dúvida. Qual o tamanho do pincel? A gente precisa testar. Até porque
às vezes o tamanho de pincel muda muito de uma fábrica para outra. Ó, o mesmo pincel, só que menor, eu venho, faço uma pincelada reta. Mesma coisa, estão vendo? A mesma pincelada. Quando eu quero fazer uma sombra bonita, fazer um sombreado diferente que todo mundo gosta, o que que eu faço? Ó, eu venho com esse pincel e eu pego com o canto do pincel. Olha que bacana. E olha para por que que eu falei para vocês que eu não consigo pegar tinta do vidro, eu tenho que pegar daqui. Como que eu vou pegar tinta em degradê pegando do vidrinho? Então, isso aqui, eu sempre explico, é o segredo da pintura. Se vocês conseguirem pegar um sombreado assim, vocês conseguem pintar quase tudo, tá? Porque a pincelada, o sombreado e tanto o sombreado quanto o reto é a base do nosso trabalho. Então, ó, eu quero inteiro, pego no pincel inteiro. Quero sombreado, ó, eu tombo o pincel, eu pego uma parte do pincel e faço isso, ó. E aí eu sempre explico para as alunas online, principalmente, porque dá para a gente entender muito bem. A pincelada que está aqui, a forma que eu estou pegando tinta aqui, é a forma que vai sair na minha peça. Então, a pintura sempre começa aqui, ó, gente. A pintura é muito importante isso. A gente começa com o sombreado no azulejo, entendendo como está saindo a minha pincelada. Ó. Então, eu estou olhando aqui de perto, eu estou vendo que meu pincel está metade com tinta, metade sem tinta. Eu venho aqui e, ó, estão vendo? É o mesmo pincel. Aqui eu fiz reto, aqui eu venho, ó, fiz um sombreado. A Mara está falando que a maior dificuldade... Mara, tem que treinar, mas tem que ter explicação também, né? A gente não consegue fazer se não tiver uma explicação. Ó, eu vou fazer mais uma vez. Então, estou com o pincel limpo, venho aqui, giro um pouquinho o pincel, ó, faço esse movimento de zigue-zague. Para que que eu faço esse movimento de zigue-zague? Para a tinta entrar no pincel de uma forma uniforme. Se eu simplesmente pegar a tinta, ele vai ficar um degradê não tão degradê. Mas eu já vou fazer para vocês, ó. Então, venho aqui e aí vou para cá. Vou fazer de novo, ó, gente. Vou fazer aqui em cima. Ó, olha que bonito. Estão vendo? Então, ele sai do escuro e vou clareando. Não é difícil, gente. Eu sei que é treino, mas não é difícil. Então, ó, eu sempre dou esse truque, ó. Aqui tá escrito 10, Round, Princeton, tá aqui, né? Quando eu vou fazer esse degradê, eu sempre falo isso, ó. Deixa a marca meio que paralela ao azulejo, ó. Pego assim, ó, viro um pouquinho, faço isso e consigo fazer uma sombra mais bonita. Se eu não quiser fazer esse jogo que eu falei para vocês de mexer o pincel em X, o que que eu faço? Eu só faço isso, ó. Vai sair diferente a pincelada? Vai. Ó, ela vai sair um pouquinho mais dura, tá vendo? Não vem do escuro e vai clareando aos poucos. Ele tem uma divisão. Por quê? Porque eu peguei só assim. Se eu pegar e fazer isso, e fizer isso, ó, aí eu venho com uma pincelada mais degradê. Estão vendo como é diferente? Então, eu tenho dentro desse mesmo pincel várias formas de trabalhar. E é importante a gente saber para que serve cada pincel e como a gente faz cada pincelada. As minhas alunas aqui, elas já estão bem acostumadas a fazer o sombreado, utilizar os pincéis. Então, ó, aí esse aqui que é o menorzinho, que eu mostrei para vocês, a mesma coisa, ó. Faço reto, se eu quiser um degradê, eu venho aqui no cantinho e faço um degradê também. Só muda o tamanho. Então, como que você escolhe os seus pincéis? Muito de acordo com o tamanho da área que eu quero pintar e do que eu quero pintar. Então, por exemplo, ó, falei para vocês o redondo. No geral, eu faço tudo. Faço folha, faço muita coisa. A maioria é com o pincel redondo. Se eu vou fazer um fundo,
muito fechado, aí eu venho com um pincel chatinho. Eu pego aqui, quero fazer uma área muito grande, ó, eu venho e vou fechando. O chatinho, no geral, é para isso, ó, para a gente preencher áreas maiores. Ó, eu posso fazer, quando é em uma área muito grande, eu prefiro fazer com pincel mais chato. Se eu quiser fazer degradê também, ó, pego aqui com o cantinho e faço o degradê. É sempre dessa forma, ó, pegando com o canto, é esse truquezinho fácil de trabalhar. Para algumas frutas, quem já me viu fazendo limão e nos vídeos que eu faço, eu normalmente faço limão, faço frutas com pincel assim, ó, chanfrado. Eu gosto sempre de usar aqui nas aulas os mais largos, que fica mais fácil para vocês enxergarem, tá? Mas o tamanho é de acordo com o que eu estiver pintando. Ó, então aí aqui eu posso pegar aqui no cantinho, esse angular, dá uma dica, para quem está começando, o angular é muito bacana, por quê? Porque essa ponta, ó, ela já meio que faz o degradê sozinha. Ó, é automático. Pega aqui, faz isso, e aí eu venho com uma pincelada. É muito mais fácil fazer assim. Ó, não preciso nem me preocupar tanto. Ó, lava o pincel, tira o excesso. Nunca vem aqui com água e já molha o pincel direto. Tira sempre o excesso. Pega com o cantinho e, ó, aí eu vou fazer, como eu estava falando para vocês, eu faço bastante limão ou fruta. Aí eu venho, vou fazendo redondinho, ó, fazendo a volta. Se eu quiser fazer uma uva, eu vou fazendo o meinho, ó, deixo escuro e vou clareando no meio. Tá ficando claro para vocês, gente, como a gente usa os pincéis? Alguém tem dúvida? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. As lives são para isso. Então, ó, vamos retomar. Os redondos eu consigo fazer linhas mais retas e sombreado, e com os chatinhos também. Agora, o que todo mundo, vou fazer aqui com vocês, que todo mundo sempre torce o nariz quando eu vou fazer o friso de fora, e eu peço um pincel desse, ó. Isso aqui é um pincel tigre, é um pincel para tela, é bem barato, e aí todo mundo fala, puxa, mas você tem tanto pincel bacana, você vai usar esse? Gente, eu vou mostrar para vocês a diferença de fazer com um pincel desse tigre, que é para tela, e um desse aqui, ó, que é importado, é um pincel super bom, pincel Rafael, ele é ótimo, mas cada um para uma coisa. Vou mostrar para vocês, ó. Então vamos dizer que eu vou fazer uma borda. Para todo prato eu vou fazer uma borda. E aí, eu acho que até, gente, já vou começar a fazer esse daqui, a borda desse meu aqui, senão depois fica muito trabalho para amanhã e depois. Essa borda aqui, ela vai ser laranja. Amanhã eu vou explicar para vocês as escolhas das tintas, tá? Hoje eu vou explicar os pincéis. Aqui vai ser ótimo porque vocês vão conseguir entender. Ó, aqui eu estou usando um laranja, que são as cores da minha coleção aqui, que está na mesa, na parede aqui de trás. Trocamos hoje para vocês verem a coleção nova aí que eu estou fazendo faz um tempo. Aqui também já vai ser bom, ó. A tinta está num ponto, mas para fazer torno, ela está um pouquinho dura. Então, eu quero amolecer um pouquinho. O que eu faço? Eu pego a bisnaga, ponho um pouquinho de água e misturo. Olha por que eu uso a espátula e olha por que eu uso o azulejo. Tá? Gente, isso é bem básico, mas eu vou repetir porque eu sei que tem gente nova, tanto no perfil, quanto depois quem às vezes assiste a live. Então, me perdoem se eu repito, mas eu acho que é importante para quem é novo. Então, ó, pus água para chegar nesse ponto, ó, eu quero que fique mais fácil de trabalhar. E aí, gente, eu vou mostrar primeiro com esse pincel que é maravilhoso para fazer
fundo, para fazer sombra, mas eu vou fazer a borda para vocês verem a diferença da dificuldade. Dá para fazer? Dá. Mas com esse aqui, vocês vão ver a diferença. É impressionante, gente. Então, ó, molhei o pincel, tirei o excesso, pego tinta dos dois lados e vou centralizar o meu torno. Ó, vou centralizar o meu torno, meu prato, aliás, no torno. Eu centralizo a parte de baixo. Outro dia uma aluna ficou treinando a manhã inteira e ela fez um prato perfeito. Ela falou que o maior problema para ela foi centralizar. E aí eu sempre explico, gente, vocês têm que centralizar o meio do prato no meio do torno. Tem umas marquinhas. Daqui a pouco eu vou tirar e vou mostrar. Ó, a mão esquerda eu vou parar e vou, ó, e vou fazendo. Ele fica, eu não sei se dá para vocês perceberem, eu vou voltar, ó. Aqui já acabou a tinta. Dá para ver? Agora eu vou pegar com o pincel, com esse aqui que nem é tão bom, não é um pincel importado, que custa bem, mas bem menos que o outro, e vou fazer a mesma coisa, ó. Ó. Eu consigo carregar tinta, ó, para fazer toda a volta do meu prato. Estão vendo? É só eu girar e eu consigo fazer toda a volta. Com aquele lá, aqui eu vou pegar um pouquinho mais e fazer isso. Com esse pincel, a cerda é tão fininha que ela não carrega tanta tinta quanto essa. Então faz uma diferença muito grande fazer a borda do prato com esse pincel e com esse. Vocês viram? Eu fiz toda a volta, ó, carregando com esse pincel aqui, que acho que custa, não sei nem quanto custa, mas eu sei que ele é bem baratinho. Mara, boa pergunta. O tamanho desse, eu vou te passar, é o Tigre 815/24. Mas qualquer tamanho de pincel, ó, tá aqui no meu copinho de pincel. O pequenininho faz a mesma coisa, tá? Então, tenham no copo de vocês esses pincéis aqui de tela, que são pincéis mais baratos. Porque para fazer torno, eles são muito melhores do que esses daqui, que são bem mais caros e pincéis, vamos dizer assim, melhores. Saber o pincel, sim, é muito importante saber o pincel que a gente usa, muito importante. Eu vou fazer mais uma aqui, só para já deixar pronto e amanhã não ter que mexer mais nessa borda. Como eu quero, aqui ele já estaria pronto, tá? Como eu quero que fique mais escuro, porque esse laranja é meio claro, eu vou passar mais uma vez. Mas deu para vocês sentirem a diferença de quantidade de tinta que eu consigo carregar com esse aqui? A diferença é muito grande, gente. Não sei se dá para ver no vídeo, mas a diferença é muito grande, ó. Então eu vou pegar aqui, encho o pincel, ó, abre o pincel, faz esse movimento, ó. Vocês viram o quanto de tinta que eu consegui colocar aqui dentro? Naquele amarelo, não é nem esse, em qualquer outro desse tipo, mais molinho, ele não carrega tanto. Então, isso é uma dica que eu dou para vocês, ó. Vou passar mais uma, ó. Tem tinta para fazer toda a volta. Posso virar um pouquinho. O que que acontece? Facilita muito o meu trabalho. Eu não preciso ficar, ó, e ainda tem tinta aqui. Se o prato fosse maior, daria. Eu só estou continuando para acertar. Mas se o prato fosse maior, teria mais tinta para fazer o prato inteiro. Esse prato aqui é de 35, se fosse um prato de 45, eu teria. Ah, ainda tem bastante tinta aqui. É que eu forcei um pouco para mostrar para vocês aqui na live, tá bom? Então, ó, anotaram aí? Esse pincel tigre, ou não precisa nem ser tigre, tem condor. Esses amarelos aqui, ó, para a tela, são os melhores para fazer, mesmo que seja uma borda um pouquinho mais estreita. Deixa eu pegar aqui um outro para mostrar aqui, ó, para ficar mais claro para vocês, ó.
Vou pegar a tinta aqui. Ó, ali eu fiz uma borda meio larga. Eu quero fazer uma borda mais fininha. Vou usar o mesmo pincel largo. Ó, deixa eu só mostrar. Para a gente centralizar, a gente centraliza o meio do prato, esse acabamento aqui do prato, em algum desses círculos do torno. Normalmente, o torno vem com essa divisão. Então, eu olho aqui, eu sempre que vou centralizar, ó, eu viro um pouco minha cabeça aqui, ó, para enxergar por baixo do torno. Encaixei no meio de uma desses riscos e eu ponho sempre a mão aqui, ó, para ver se está centralizado ou não. Se ele estiver torto, ó, acontece isso. Estão vendo? Tá torto. Então, eu venho aqui, centralizo. Não tem muito segredo, gente. A ideia é essa. Só que vocês têm que treinar, tá bom? Então, eu centralizo e venho aqui com a mão, ó. Tá certo? Tá centralizado, tá bom? Não tem. Eu gosto nas aulas, tanto nas lives quanto nas aulas, de explicar a técnica e aí vocês façam os treinos, tá bom? Ó, então vamos lá. Então, centralizei, não tem. Não tem segredo, o segredo é esse, colocar no meio do torno e testar aqui para ver se está certo. Beijo para Giovana, minha sobrinha que está me assistindo, e mais alguém que eu não consigo ver quem é. Clóris também está assistindo. Boa noite, gente, para quem está aí, até me prestigiando até agora. Ó, então, eu estava usando um pincel grande para fazer uma borda larga. O mesmo pincel grande, com bastante tinta, eu apoio a mão e eu faço um risco fininho, se eu quiser. Então, não preciso usar a extensão inteira do pincel. Olha que legal. Então, com um pincel desses, que são pincéis fáceis de achar, baratos, e, ó, eu faço isso e faço uma faixa bem fininha, tá certo? Quero usar o mesmo pincel para fazer uma faixa maior. Ó, também dá. Então, eu estava trabalhando com ele em pé, certo? Agora eu estou fazendo, quero que ele fique mais largo, eu só faço isso, ó. Tombo o pincel, ó. Põe um pouquinho mais de água e, ó, eu consigo fazer a faixa inteirinha com esse pouco de pincel, de tinta, tá certo? Então, é muito mais simples, muito mais prático trabalhar com esses pincéis aqui. Então, não importa se é tigre, Condor, tem uma marca que chama Castelo, que também dessa forma. São pincéis para tela. Como eles são pincéis mais grosseiros, a gente tem o preconceito de achar que não precisa nem estar no nosso jogo de pincel, porque ele não é bom, porque não é um pelo muito sofisticado, e nem sempre a gente precisa de pincel tão sofisticado. Então, esse aqui é um pincel que é bem caro, é importado, mas que esse aqui cumpre a função melhor. Esse aqui eu uso? Sim, ele também está aqui no meu copinho de pincel. Para outras coisas, eu quero preencher uma área muito grande, como ele é molinho, eu venho ó, e preencho com ele, que ele é mais fácil de alisar. Ó. Mas não significa que eu não use ele para nada, tá bom? Mas para torno, gente, esse amarelo aqui, ó, é o melhor, tá bom? Qualquer marca, gente, não estou falando de marca hoje, não tô. A live não é para vender material, tá bom? Embora eu tenha todo o material aqui no ateliê, mas não é para isso. Vocês encontram em qualquer loja. Agora, esse pincel aqui é um dos mais bonitos que eu tenho aqui no ateliê, eu pelo menos acho bem bonito, todo mundo acha lindo, né? É um pincel angular muito longo, é um pincel. Eu acho que eu esqueci, gente. O redondo é o round, esse aqui é um angular, e esse aqui, ó, é um dagger.
tá? O nome desse modelo é dagger, que é punhal em inglês. Então, daí vem esse nome. Tem gente que faz folha, pétala de flor, mas como eu falei, aqui na live, nas minhas aulas, eu ensino para vocês a minha forma de trabalhar. Então eu vou mostrar para vocês como eu faço filete com esse e não faço com esse aqui, que é um pincel de filete, que todo mundo usa, a maioria das pessoas que eu vejo, alunas que vêm aqui de outros lugares, usa esse aqui. Eu acho, pelo menos para mim, eu acho que esse aqui é muito mais simples, então vamos lá. Vou fazer com o verde, ó. Vou mostrar para vocês. Esse aqui é um pincel de filete. Só começar aqui para vocês verem. De novo, gente, espátula. Vou limpar, ó, meu pincel, meu papel já tá sujo, vou jogar fora. Quando ele começa a ficar muito molhado, ele não tá cumprindo a função, eu venho aqui e ponho um novo. Papel toalha daqueles que a gente usa em cozinha. Então, substituo por um novo. Não adianta ter pincel papel super molhado. Ó, aqui ele endureceu um pouquinho, que eu tô com um monte de luz aqui para gravar. Venho com a minha aguinha limpa e deixo ela no ponto para um pouquinho mais molhado, mais úmido, hidratado. Boa noite. Eu não sei o nome das pessoas, gente. W Cerâmica. Boa noite. Eu não sei o nome de vocês, mas sejam bem-vindas à nossa live. Eu vou primeiro fazer nesse, depois eu vou mostrar para vocês aqui, ó, nesse prato que vai ficar, a gente vai continuar a pintar amanhã, tá bom? A live vai ficar salva até quarta-feira, tem bastante informação na live. Ó, tem um monte de informação bacana, então assistam depois, fiquem comigo aí até o fim, depois voltem para assistir. Então vamos lá. A gente tá. Eu quero mostrar para vocês a diferença de fazer friso com esse e com esse. Ó, então eu vou pegar esse pincel, que é um pincel de filete, foi feito também para isso. Esse pincel é ótimo para um monte de coisa, mas vocês vão ver, tem gente que faz friso com esse aqui, eu particularmente quero mostrar para vocês a diferença. Ó, então o prato está centralizado, a mão direita parada, é assim que se faz torno, ó. Mão direita parada é importante também, a esquerda girando. Ó, a mão direita não serve para nada no torno, na verdade ela fica aqui, ó. Se eu tiver um suporte, eu posso sumir com a minha mão e colocar o suporte no lugar. A mão só entra e sai, mas se eu for fazer um filete único, ó, eu não preciso da minha mão, preciso só de um suporte, ó. Aí eu venho aqui, ó, estão vendo que ele vai meio que picotando? Dá para fazer? Dá. Só que aí eu tenho que pegar a tinta, voltar e ó, fazer mais uma vez. Fica bom? Fica. Mas olha quantas vezes eu tô voltando, ó. Ele vai ficar perfeito. Mas eu tive umas 5 voltas, tive que voltar umas 5 vezes, tá certo? Agora, gente, olha com esse pincel aqui, como facilita. Ó, vou pegar a tinta aqui. Gente, quem estiver assistindo a live e puder clicar aí à direita no coraçãozinho, me ajuda bastante, porque aí eu alcanço mais um monte de gente. Então, quem puder clicar aí no coraçãozinho, eu agradeço. Tô vendo que tem gente de casa, então, por favor. Ó, aí, para fazer com esse pincel aqui, o mesmo friso. Gente, olha a facilidade que é. Apoia a mão, como eu falei para vocês, a mão direita não precisaria se eu tivesse um suporte, ó. Ó, o mesmo friso, tá vendo? Ele fica fininho e eu carrego bastante tinta, faço toda a volta, tá? Quando eu faço esse friso aqui no ateliê, eu falo para as alunas que eu fico em apneia, porque a gente não pode nem muito bem respirar. Mas, ó, vou fazer mais um para vocês. Olha aqui, ó, como estava difícil fazer. Venho aqui, com esse aqui, ó.
Estão vendo? Sucesso? Ó, faço a volta. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. A diferença que faz você ter um material bacana, um material adequado para o trabalho de vocês. Vocês lembram lá no começo da live que eu perguntei quem fica perdida com tanto pincel que vocês têm aí no estojinho de vocês? O que fazer com cada um? Então, hoje a gente está explicando, a minha ideia era explicar para vocês o que fazer com cada um. Ó, então eu vou até fazer agora no meu prato lá, ó, estão vendo? Olha que fácil. E aí, se eu quiser um largo, posso fazer um largo com esse aqui também. Então eu uso a ponta, essa ponta bem longa para fazer um fininho. E se eu quiser fazer um largo, ó, já vou pôr no outro prato, gente. Esse aqui tá feio, mas é só, ó. Então eu faço aqui e deito um pouco, ó. Faço um mais grosso. Então, com esse tamanho de pincel, eu consigo fazer vários tamanhos de friso, tá certo? Então, estão vendo que diferença faz, gente? É só vocês saberem usar. E eu gosto sempre de explicar, porque a gente sabe, quem está assistindo a aula aí e faz aula há um tempão, deve saber do que eu estou falando. A gente tem copos e copos de pincel, potes e potes de pincel, e não sabe nem para que serve. Então vamos lá. Vou fazer esse frisinho e aí amanhã a gente acaba. A gente vai para outra parte que também é muito importante de como vamos usar as tintas e que horas que a gente faz fundo, que horas que a gente não faz, porque usa corante, porque usa esmalte. Para quem pinta, eu sei que é um monte de. A gente fica com muita dúvida, a gente fica muito perdida. Eu queria direcionar um pouquinho o trabalho de vocês. Bom, aqui eu fiz laranja, aqui eu vou pensar aqui junto com vocês. Deixa eu ver. Eu estou fazendo esse prato parecido, eu pedi para a Thalita mostrar, ó. Ele é dessa coleção aqui de trás, então serão com as mesmas cores. À medida das lives, das aulas, a gente vai passando os números para vocês, tá bom? Ó, então ele é para compor essa minha parede aqui. Então eu vou fazer esse friso com 10, com marrom. Vai ser até bom porque dá para vocês enxergarem bem. Boa pergunta. A Sil está falando azul. Sil, vou fazer azul, vai. Vamos fazer azul. O azulejo sim, é vitrificado. Na verdade, isso foi uma aluna que fez, é um azulejo, um vidro recortado. Vocês podem recortar em vidraçaria, usar um azulejo. Azulejo é a mesmíssima coisa, tá? Eu só uso esse aqui um pouquinho maior, esse aqui porque é um pouquinho maior. Alguém perguntou qual é a marca e número? A Gladys perguntou. Esse pincel aqui, ó, é ótimo. É um Princeton, ele chama Dagger Striper. Eu falei para vocês, é punhal, tá? Ó, esse é um 6,5. Aí eu tenho um outro aqui da mesma marca, só que ele é um pouquinho menor. Ó, é um Dagger número 4, 3 oitavos. O código dele, gente, é mais fácil vocês olharem pelo código, é o 6250DG. Ó, uma diquinha. 6250 é o tipo do pincel, né? É a série do pincel, desculpa. DG é o tipo do pincel, que é Dagger. Então, sempre que vocês forem comprar pincel, vocês vão ver, ó. Aqui tem um 3050L, L de liner, tá? Tem gente que não sabe exatamente esses códigos, é isso, normalmente é o modelo do pincel. Isso é um pincel em inglês, é muito bom. A marca é Princeton. Mas, gente,
É um pincel meio difícil de achar, mas tem outros modelos parecidos, tá? Então, vamos fazer essa linha aqui azul para mostrar para vocês. Então, centralizei, ó, tô vendo aqui que está centralizado. Já tô com esse amarelo aqui. Gente, falta muito acabamento para esse prato. Eu só tô. Não teria feito ainda isso, é só para adiantar. Ó, a mão direita parada, ó. Vou afundar um pouquinho mais. Se eu quisesse mais fininho, o que eu faria? Ó, só um fiozinho. Como eu quero que fique mais largo, para dar um acabamento maior, eu venho aqui, afundo um pouco. Tá dando para vocês verem que eu tô afundando um pouco, né? Ó, sai na medida certinha. Gente, esse pincel é impressionante como ele é bom. Se eu tivesse usando o outro, eu teria que voltar várias vezes. Ó, vem aqui, volta um pouquinho para trás para emendar bem feitinho. Ó, vem aqui e fiz a volta. Estão vendo? Todos os pincéis, todas as peças eu faço acabamentos bem fininhos. O truque é esse, ó, usar um pincel bom. Aqui, por exemplo, vai um acabamento com certeza. Aí eu vou vir com ele bem fininho e vou fazendo a volta, tá certo? Então, daria para fazer, como eu estava falando para vocês, com esse aqui, daria, mas, gente, com esse pincel aqui, ó, ajuda muito, 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 muito. Tá bom? A Cris está falando que eu sou craque. Olha, eu treino bastante, eu pinto há muitos anos, mas realmente faz diferença a gente ter as ferramentas certas para cada coisa. Tá bom? Gente, então, não quero me estender muito, porque. Obrigada, Leandro. Para não ficar chata a live. Hoje foi até uma live diferente. Eu normalmente não falo tanto, eu mais pinto do que falo, mas hoje eu queria mostrar isso para vocês. A ideia dessas lives foi essa, é mostrar as minhas escolhas para vocês, porque eu vejo tem muita gente que está começando a pintar e compra um monte de material e não sabe para que serve. Então, eu queria encaminhar um pouquinho mais as alunas, sejam as minhas como as novas, e de outras professoras, um pouquinho mais para que vocês saibam o que vocês estão comprando, o que vocês estão fazendo. Tá bom? Olha lá, a Sil está falando exatamente isso. Tem um pincel desse, comprei porque achei bonito, nunca usei, agora vou usar. Vamos lá, Sil. E a Sil é minha aluna do clube, hein? Vamos. Essa semana a gente vai ter aula e a gente vai treinar juntas aqui na aula. Então é isso. A Silmara resumiu a ideia da minha live. A gente tem muito material, acha bonita, até tinta, a gente compra um monte porque acha bonita, e aí não sabe usar. Então eu queria ir mostrando para vocês, tá bom? Obrigada, Mara. Eu espero ter ajudado vocês. Eu fiz tudo, pensei nessa live há um tempão com muito carinho. Nas lives, amanhã a gente tem outra às 20 horas, tá? Então quem gostou, aparece aqui de novo para assistir, para a gente pintar junto esse prato, vai compor a minha parede, convida outras pessoas, outras amigas que também tem um monte de pincel bonito aí, não sabe como usar. Então, quem puder, eu agradeço. A ideia é sempre a gente passar conteúdo. A ideia dessas lives é essa, gente, como eu falei. Não estou aqui para vender material, até porque eu sei que vocês todas têm todos esses pincéis, só não sabem usar. Então, a gente está aqui para ajudar, tá bom? Então, até amanhã, às 8 horas, as lives vão ficar gravadas até quarta ou quinta. A gente vai tirar, não vai ficar para sempre, porque vai virar uma aula bônus para as alunas do clube online. Então, infelizmente, elas não vão ficar. Mas enquanto elas, hoje, amanhã e depois, vão ficar aí à disposição de quem quiser assistir. Então, se vocês quiserem indicar para alguma amiga, enfim,
Eu acho que foi importante a gente ter essa conversa. Obrigada, Giovana. Giovana é minha sobrinha querida que está aí me assistindo, falando que a parede tá bonita. É nova, acabei de fazer. Um gosto ver sua arte. Obrigada, Mariana. Mariana deve ser do Chile. Até amanhã, Samantha. Ó, o prato que a gente vai pintar é esse. Depois a gente coloca as informações, pincéis. Beijo, Mara. Prazer ver todos vocês aqui até essa hora comigo. Beijão. Até amanhã, às 20 horas.